Mas essa guerra Mais guerre oyo, era representada por duas pessoas. et ça là qui est représenté par deux Vocês personnes. entendem? Vous comprenez? O Golias representava os filisteus Goliath a représenté le Philistin. e ao Israel não tinha ninguém. Et David, Foi guerreiro de Deus. David a qui est un guerrier de Dieu. David foi treinado por Deus ele mesmo. Il était entraîné par Dieu lui-même. Foi formado por Deus. Formé par Dieu lui-même. Ninguém lhe conhecia, mas esconderia. Mais en secret, Deus lhe formou. Deus lhe treinou. Porque Deus sabia. Dieu savait. Israel vai passar mal. Israel está passando mal. Precisa de representante. On a besoin d'un représentant que vai enfrentar. E essa guerra, cette guerre, não é guerra dos fracos. Essa guerra é a faiblesse. É a guerra dos guerreiros. Essa guerra é a guerrier. A guerra da representação. La guerre de représentation determina o tipo de futuro. Eles vão determiner que povo vai ter. O peuple o tipo de futuro que uma igreja vai ter. É o tipo de futuro que uma nação vai ter. Estava procurando alguém que sabe tocar. Mas disseram, eu vi alguém em Angola, lá na Mifa. Eu vi alguém na Samba. Eu vi alguém em Luanda. Essa pessoa não é só prega, mas é valente, é guerreiro. O que Israel é hoje, o que a igreja é hoje, porque o nosso representante, o meu avô Abraão, ama Machanda Yabatanda, Meba Yaganda, Ebra Sapata. O que Israel é, porque os seus antepassados lutaram e venceram. A paz do Senhor. Amen. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Façamos a leitura da palavra de Deus. Aqui na leitura e a parole. Do texto que nós lemos ontem. Texte totanga aqui lobby. Havíamos dito que é o nosso texto-chave. Aloba que eza texte clé na biso. Primeira de Samuel. 1 Samuel. Capítulo 18. Chapitre 18. Verso 6 até verso 7. Verset 6 a 7. Primeira de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Quando o exército de Israel voltou vitorioso para casa, depois de Davi matou Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria ao som de tambores e outros instrumentos musicais. 7. As mulheres dançando cantavam altamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Palavra do Senhor. Amém. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, Yes. en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondaient les uns les autres, les unes les autres, et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Parole du Seigneur. Amém. Tomamos nossos assentos. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Obrigado por esta tarde. Merci pour lelo. Que Deus nos deu para continuarmos a falar da sua palavra. Continuer koloba concernant maloba na ye. É uma graça e é uma responsabilidade. Ezangolo per responsabilité. Obrigado a Dadi Kazinga. Merci na papa Paul Kazinga. Por esta
responsabilidade pour la responsabilité oyo e oportunidade. et opportunité. Amém. Amen. Estou grato na presença do pastor Janvier Nous reconnaissons la présence du pasteur Janvier e a nossa mamã Joana. et maman Joanna. Muito obrigado com os homens de Deus Merci et les hommes de Dieu que estão neste lugar. pour bazana wesika. Que Deus esteja conosco. Nzambe azala na biso. E Deus abençoa nós todos. Nzambe apambola biso nyonso. Amém. Amen. Ontem começamos com uma linha de pensamento. Lobi tobandaki na lutte de pensée moko. Esta linha de pensamento que nos acompanha durante toda a semana, L'une de pensée on est accompagner biso pendant toute la semaine. até chegando na sexta-feira. Sito comme à vendredi. A linha de pensamento, estamos a dar as 30 definições davídica de um campeão. Na ligne de pensée, tu as sa 30 définitions véridiques na vie à champion. 30 definições davídica, Ok, 30 définitions davidiques de um campeão. d'un champion. Essas 30 definições Ces 30 définitions, saíram em 3 capítulos. et puis mis dans 3 chapitres. O capítulo 16, Chapitre 16, 17 17 e 18 et 18. do primeiro livro de Samuel. Dans le livre 1 Samuel. Quero dizer, nesses 3 capítulos, C'est-à-dire dans 3 chapitres, oyo, 16, 17 e 18, 16, 17 et 18. do primeiro livro de Samuel, Dans le premier livre à Samuel, é lá onde nós extraímos as definições kuna sika to bimisi ba définition davídica de um campeão. davidique d'un champion. Quando dizemos davídica, Donc tozolo ba davidique, quero dizer que essas definições saíram na vida de Davi. c'est-à-dire ba définition e bimi na vie à David. A vida de Davi durante esses 3 capítulos. Vie à David durant ces 3 chapitres. A vida continua, mas nós nos limitamos nesses 3 capítulos. Vie na ezo continuer, mais biso to se limiter na 3 chapitres. Amém, amém. Amen. Porque o capítulo 16 e o capítulo 18 Pour des chapitres 16 à 18, completa o capítulo 17. ils ont complété chapitre 17. E o capítulo 17 é o nosso capítulo chave da maratona. Et chapitre 17, c'est un chapitre clé, il y a événement na biso. É por isso que eu tomei esses 2 capítulos Et on a vu ces 2 chapitres para completar o pensamento do capítulo 17. pour compléter pensée à chapitre 17. Para não recuar muito atrás no que falamos ontem, Pour tozonga mingi na simate na otolobaki lobi, recuo rapidamente na segunda definição, azozonga mbangu na deuxième définition. porque é ali que nós vamos dar sequência. Wana nde sika tokobanda. Havíamos dito que o campeão de Deus Tolobaki ki champion ya Nzambe, é alguém que muitas das vezes não corresponde com os critérios dos homens. tolobaki eza bato mingi mingi ba correspondaka te na ba critère ya bato. Campeão de Deus. Ba champion ya Nzambe. Em 1 de Samuel capítulo 17, verso 33, Na 1 Samuel chapitre 17 verset 33, onde Samuel disse a Davi: Tu és jovem, esika Samuel azobisa David, Saul azobisa David yo za jeune. mas o Goliat é guerreiro desde a sua infância. Mais Goliath aza guerrier depuis sa jeunesse. Quero dizer, Saul procurava também de um outro grande guerreiro desde a infância, como Goliat, para combater com Goliat. C'est-à-dire Saul abandai koluka pe un guerrier depuis sa naissance pour abundana Goliath comme guerrier. Mas o que apareceu foi um jovem. Mais oya bimaki c'était un jeune. Quer dizer, não correspondia nos critérios de Saul. C'est-à-dire abandai ko correspondre te na ba critère ya Saul. Aleluia. Amen. E lá nós dizemos que havíamos algumas observações. Kuna tolobi tozaki na ba quelques observations. Falamos da primeira observação. Tolobaki na première observation, A sabedoria divina nos ensina sagesse divine ezo ko enseigner que biso. Deus é ator e promotor de pessoas inesperadas. Nzambe azali acteur pe promoteur ya bato biso tozelaka te. Ok, Deus nos traz pessoas que não estavam no nosso cálculo. Nzambe amemelaka biso bato bazaki na calcul na biso te. Na observação segundo, La deuxième observation, dizemos isso acontece porque os critérios dos homens limitam-se no tempo presente. tolobaki ekoma
observation mibale eza ke ba critère ya batu et c'est limitaka na temps présent. Mas de Deus é para o futuro. Mais ya Nzambe eza pour na futur. Na terceira observação, La troisième observation, é só uma recapitulação. nazozonga kaka mukie sima. Dizemos que Deus é especialista de procurar pessoas incompletas e imperfeitas para os capacitar e aperfeiçoar. Tolobaki Nzambe aza spécialiste ya koluka bato baza incomplet, imparfait pour compléter bango, à rendre bango parfait. Aleluia. Amen. Foi ali que nós havíamos parado. Ezaki wana esika tosukaki. Amém? Amen. E hoje vamos dar a continuação das observações da segunda definição. Lelo tozo continuer na ba observation ya deuxième Que définition. Deus nos abençoe. Que Dieu nous bénisse. Eu disse que Deus nos abençoe. Alobi que Dieu nous bénisse. Aleluia. Amen. A quarta observação. Quatrième observation, Por que muitas das vezes o campeão de Deus não corresponde no critério dos homens? pona nini mingi ba champion Nzambe ba correspondaka te na ba critère ya bato. Isso é porque a visão de Deus difere-se com a visão dos homens. Eza parce que vision ya Nzambe eza différent na vision ya bato. É a quarta observação. Et wana quatrième observation. É porque a visão de Deus Vision ya Nzambe difere-se ezo différencier com a visão dos homens. na vision ya bato. A maneira de Deus olhar para as coisas é diferente da maneira que os homens olham. Ndenge Nzambe atalaka makambo eza différent na ndenge bato batalaka. O que faz com que os campeões de Deus não correspondem com os critérios dos homens Esalaka ete ba champion ya Nzambe ba correspondre te na ba critère ya bato. é porque Deus escolhe o homem segundo a sua visão, C'est-à-dire Nzambe aponaka mutu selon vision na ye, segundo o seu objetivo. selon objectif na E ye. eu disse, esses objetivos Alobi ba objectif oyo muitas das vezes não são dos homens. mingi eza ya bato te. Os interesses de Deus Pai- diferem com os interesses dos homens. Ba intérêt ya Nzambe eza différent na ba intérêt ya bato. O que Deus está a ver não é o que todo o povo está a ver. Oyo Nzambe azomona eza o peuple nyonso ezomona te. Aleluia. Amen. Eu quero dizer para uma pessoa, Nalingi naloba na mutu o moko que Deus está a ver dentro de você oyo Nzambe azomona kati na yo não é o que todo mundo está a ver. eza oyo bato nyonso bazomona te. Quando José relatou o sonho para Jacó, Ntango Joseph a relaté ndoto epai ya Jacob, o que Jacó estava a ver oyo Jacob azomona é José dominar na sua casa. eza Joseph azodomine na ndako na ye. O que Jacó estava a ver Oyo Jacob azomona é José amanhã dominar a casa dele. eza Joseph lobi adomine ndako na ye. É por isso que Jacó disse para José: Yango Jacob alobi na Joseph, será que eu, teu pai, est-ce que nga papa na yo, e a tua mãe, mama na yo, e 11 e irmãos 11 ya bandeko na vamos yo nos dobrar à frente de você? tokogumbama liboso na yo? Vê, a visão do homem é diferente, Tala vision ya mutu eza différent. mas a visão de Deus para Mais José vision ya Nzambe mpo na Joseph não era com que ele dominasse apenas na casa dele. ezalaki ya domine kaka na ndako te. Eu quero te informar: Nalingi na informe o yo melhor intérprete de um sonho é o doador do próprio sonho. yoka meilleur interprète ya ndoto eza mutu apesi ndoto wana. O melhor intérprete do sonho é o doador do sonho. Meilleur interprète ya ndoto eza mutu apesi ndoto. Eu declaro em nome de Jesus A déclaré au nom de que Jésus, Deus leva a verdadeira interpretação dos teus sonhos. Nzambe amema véritable interprète Eu ya disse, ndoto na Deus yo. leva a verdadeira interpretação Alobi dos teus Nzambe amema sonhos. véritable interprétation ya ndoto na yo. Aleluia. Amen. Se os homens interpretar o sonho de Deus, Soki bato bainterprete rêve ya Nzambe não vão interpretar corretamente. bakointerprete correctement Mas te. se Deus interpretar, Mais soki Nzambe essa ainterprete, interpretação será correta. interprétation ekozala correcte. Mesmo o próprio José não entendeu a visão de Deus. Même ye moko Joseph a comprendre vision ya Nzambe te. Por quê? Mpo na nini? Porque a visão de Deus Po vision ya Nzambe desafia as circunstâncias presentes. ok ezalaki kodefie bacirconstance présent. A visão de La Deus vision de Dieu sobre uma pessoa ikolo ya mutu sempre vai desafiar toujours ekodefie a tua circunstância presente. amen circonstance na yo présent.
Yes. A visão de Deus desafia as circunstâncias presentes. Vision ya nzambe defiaka ba circonstances présentes. Meu Deus. Mon Dieu, Pode merci. colocar isso como ponto A, linha A. Tiango lokola point A, c'est A très visão important. de Deus La vision de Dieu contraria as circunstâncias presentes. est contradisaka circonstances présentes. Ponto B. Point B. A visão de Deus La vision de Dieu não corresponde com o estatuto da pessoa. ne correspond pas au statut de Jean. A visão de Deus para a pessoa Vision ya nzambe pona mutu não corresponde e correspondaka te com o estatuto presente. na statut na ye présent. Quando Deus está a escolher Gedeão Ntango nzambe azopona Gédéon para ser libertador de Israel, po azala libérateur ya Israël, o nome que ele chamou Gedeão, kombo oyo abengi Gédéon, o título que deu a Gedeão, titre apesi Gédéon não correspondeu com o estatuto social, e correspondre ata moke te na statut com o social, estatuto na familiar. statut familial. Mas ouvi te informar Mais na ye koinforme yo que a visão de Deus que la vision de Dieu muda o estatuto de uma pessoa. echangeaka statut ya mutu. A visão Amen. de Deus La vision de Dieu muda as circunstâncias. echangeaka ba A circonstance. visão de La Deus vision de Dieu muda a posição de uma pessoa. echangeaka position ya mutu. I receive it. Yes. Não é a posição que muda a visão. É o ponto. A linha C, faz Ligne, favor. point C. Ce n'est A pas linha la, C. A visão de Deus muda a circunstância. point C. La vision de Dieu change les circonstances. Não é a circunstância que muda a visão de Deus. Et sa circonstance tende echangeaka vision ya nzambe. Não é o estatuto social do homem que muda a visão de Deus. Et sa statut social ya mutu tende echangeaka vision ya nzambe. Não é o nome da família que muda a visão de Et Deus. sa kombo ya famille tende echangeaka vision ya nzambe. Mas a visão de Deus em cima de você Mais vision ya nzambe likolo na yo vai mudar a sua eko changer circunstância. circonstance. Eu declaro em nome de Je Jesus. déclare au nom de Jésus. A visão de Deus La vision de Dieu em cima de Mifa likolo ya firme vai mudar a circunstância dessa igreja. eko changer circonstance ya Vai église oyo. mudar o estatuto dessa Eko igreja. changer statut ya église oyo. Aleluia. Amen. Os homens sempre foram mudados pela visão. Bato basa toujours changer à travers vision. Oh, Les macarabachandabara. soprodiala. Não importa o local que Deus te encontra. Etalité esika nini nzamba kuti Os yo. homens sempre são mudados pela visão. Bato basa changer toujours par la Diga vision. comigo, a visão de Deus vai me mudar. Loba nanga vision ya nzambe ko changer nga. Me ajuda, a visão de Deus vai me mudar. Oh, la vision de Dieu va me changer. A visão te transforma. Vision eko transformer yo. Aleluia. Amen. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Quinta observação. Cinquième observation. Por que o campeão de Deus não corresponde com o critério dos homens? Pona nini champion ya nzambe akorespondaka te na ba critère ya bato. Porque o homem procura quem tem algo para dar. Mutu alukaka nani oyo aza na eloko akopesa. Mas Deus procura quem ele pode dar alguma coisa. Hallelujah. Mais nzambe azoluka nani oyo ye akopesa ye eloko. Yes. Thank you. O homem está à procura de quem tem algo para lhe dar. Mutu azoluka nani oyo aza na eloko po apesa ye. Mas Deus está à procura Mais nzambe azoluka quem ele pode dar alguma coisa. nani oyo akoki kopesa ye eloko moko. É por isso que o campeão de Deus Yango champion ya nzambe não corresponde nos critérios dos homens. akorespondaka te na ba critère ya bato. O homem está à espera alguém para lhe dar alguma coisa. Mutu azozela mutu apesa ye eloko moko. Meus irmãos, Bien-aimé, em pouco tempo que eu vivi na terra, na ntango moke na vivre na mabele, eu entendi logo: na comprendre rapidement. quem não tem nada não vale nada. Yoka, oyo aza na eloko te, azo valoir eloko te. É assim o mundo dos homens. Yango wana mokili ya bato. No mundo dos homens, quem não tem nada não vale nada. Na mokili ya bato, oyo aza na eloko te, aza pe na Você tina te. sempre deve ter alguma coisa para dar. Il faut ça toujours na quelque chose pour pesa. Alguém está entendendo o que estou a falar? Mutu mwa azo comprendre makambo Sempre deve azoloba. ter alguma coisa para Il faut dar. ça na eloko moko pesa. Os homens estão à procura de quem pode dar alguma coisa. Bato bazoluka nani oyo akoki kopesa eloko moko. Aleluia. Amen. Eu declaro em nome de Jesus Je déclare au nom de que Jésus, Deus deposita algo dentro de Nzambe a você. déposé quelque chose na kati Deus na yo. deposita algo nas tuas Nzambe a mãos déposé quelque chose na para maboko você na ser yo. valorizado nesta Yo terra. sala valoriser na mabele oyo. Sabrodi alaba.
Se você não tem nada, os homens não te respeitam. soki oza na eloko te bato bakorespecte yo te. O mundo é o mundo daqueles que dão. Mokili eza mokili ya bato bapesaka. Os que dominam na terra são as pessoas que dão. Bato badominaka na mabele eza bato bapesaka. É por isso que a Bíblia diz: Yango Bible elobi a maior alegria esengo eza makasi ya para koleka aquele que dá na oyo azopesa do que aquele que pe recebe. na oyo azozwa. Aleluia. Amen. Esse texto não se limita apenas na oferta, Texto eza limité kaka na offrande te, mas é a lição de toda a vida. mais eza leçon ya vie mobimba. Os homens que têm algo para dar são muito felizes nessa terra, Bato baza na eloko ya kopesa baza heureux makasi na mesmo mokili, dentro das famílias. même na kati ya bafamille. Os homens que têm algo para dar são muito respeitados na família. Bato baza na eloko ya kopesa baza plus respecté na Mas bafamille. Deus Mais Nzambe está à procura de pessoas azoluka bato dispostos disposé para Ele lhes dar alguma coisa, oyo apesa bango quelque para essas chose pessoas brilhar. po bato wana babriller. Jesus olhou nos discípulos Nzambe atali badisciple e lhes disse: alobi na bango, eis que eu vos dou poder. nga napesi bino nguya. Eu não estou a procurar para vocês me dar, Ya nazoluka bino bopianga te, mas eu estou a vos mais nga dar. nazopesa bino. Se vocês estiverem dispostos Soki boza com disposé este na poder, nguya vão wana andar em cima de serpentes, kotambola likolo ya em nyoka, cima de likolo ya escorpiões, scorpion, em cima de todo o poder do likolo ya maligno, milimo nyonso ya e mabe. nada vos fará dano Eloko te algum. kosala bino mabe. Aleluia. Amen. A minha oração, Ma que prière Deus te localiza nessa Zanda tarde. localisation na poko Eu disse que alelo. Deus te localiza nessa Zanda tarde. localisation na poko Que Deus alelo. te dê alguma coisa para você reinar. Zanda peso quelque chose pour régner. La prodia. Todas as pessoas que reinaram na Bíblia, Bato nyonso ba régner na Bible. Deus lhes deu alguma coisa. Dieu l'a donné A quelque unção é chose. importante. Onction est Eu disse, a important. unção é importante. Alobi onction est A important. unção é importante. Onction est important. Receba a unção em nome de Reçois Jesus. l'onction au nom de Eu disse, Jésus. receba a unção em nome de Reçois Jesus. l'onction au nom de Jésus. A unção de vencer as batalhas. L'onction de vaincre le A bataille. unção de destruir os Goliaths. L'onction de détruire le Goliath. A unção de entrar na cova de leão e o leão não te comer. L'onction d'entrer dans le fosse des lions, mais les lions ne parviennent A pas unção à de te entrar na manger. fornalha de fogo, mas o fogo não te consumir. Kota na fournaise ya moto moto esikisa yo Eu estou a te. dizer a unção Nazoloba onction de abrir as ya águas. kofongola A bamai. unção L'onction de levantar ya coxos. kotelemisa A baparalysike. unção L'onction de ressuscitar ya mortos. koresusite A bamort. unção L'onction de subir na vida. ya komata na Eu disse vie. de subir na Ya vida. komata na De vie. subir na vida. Ya komata na vie. I receive it. Yes. Rebo Santala. Mekarabakandarabashara. Amen. Ele olhou para Josué Atali e Josué. disse: Josué, não se preocupe. Alobi Josué ne se préoccupe. Mesmo que você era servo de Moisés, Même chose aqui serviteur ya o Moïse. Moisés já foi. Moïse se accueilli. Você agora está em vida. Yo siko oza na vie. Eu vou te capacitar. Nazo capacité Vou te yo. dar alguma coisa. Nazo peso quelque Ninguém chose. vai te resistir. Mutu ti ako résister devant Ninguém vai yo. te resistir. Mutu ti ako résister Eu devant estou a te yo. dizer: Nazo yebisa yo. nesta terra Na mabele oyo. viveu homens como Tel El Osborne. Evite bato moko baleki lokola ba Osborne. Alguém está a entender? Mutu moko azo Viveu comprendre. homens como Billy Graham. Bato lokola ba Billy Graham. Grandes homens de Deus. Grand homme de Dieu. Alexandre de Nabal. Alexandre di Nabal. Alguém está entendendo o que estou a falar? Mutu azo comprendre makambo Mas na essas zoloba. pessoas já morreram. Me bato wana si bakufi. Agora é a tua geração. Siko eza génération na yo. Eu disse: é a tua vez. Amen. Eza Eu tour na disse: é a yo. tua geração. Alobi eza génération É na a yo. tua vez. Eza tour na É a yo. tua geração. Eza tour na yo. Fala no próximo: Moisés já morreu. Loba na ndeko aza pembeni Moïse eza kufa. Mas se ele fala: Moisés já morreu. Likisa ye Moïse akufa. Agora é a vez do Josué. Eza O l'herbi. Josué deve levantar. Josué faut telema. O Josué deve caminhar. L'herbi faut tambola. Receba essa unção em nome de I Jesus. receive it. Hello, aussi. Yes. Aleluia. Amen. Dia de manhã, Jour mon no atongo. meu gabinete, 5 horas, Na bureau nanga 5 estou a heures. assistir o disco do Mike Morroy. Nazotala disque ya Max Moreau. Mike Morroy Max Moreau. foi grande ensinador. C'était un grand enseignant. Grande ensinador. Un grand Eu enseignant. estava assistindo o disco dele. Nazolanda disque na Era ye. no YouTube. Ezaki na E YouTube. depois comecei a seguir comentários. Après na bandi kolanda ba commentaire. Pessoas dizem: Bato bazoloba ah, esse grande homem. c'est grand homme de Dieu. Oh, as pessoas não demoram. Ah, bato malamu baumelaka te. Oh, me despertei. Ah, et surtout kisinga. Mike Morroy já não tem vida. Oh, Max Moreau azali sur na vie te.
Porque é dos grandes ensinadores do mundo que impactou minha vida. Et ça parmi les grands enseignants monde ba impacta vida. E eu só sei que ele costuma estar em vida. Na yebika ke azana bomoi. Então fui consultar a morte do Mike Monroe. Na ke ko consulter liwa ya Max Moro. Explicaram que Mike Monroe morreu em 2014 num acidente de avião. Expliquer que Max Moro na 2014 a kufa un accident d'avion. Então eu levantei e disse: o Mike Monroe já morreu. Ngana telemi na lobi Max Moro se akufi. Agora é a minha vez. Siko e comme tour na ngai. Meu Deus. Le produit à la Eu disse nos babos. meus filhos: Mike Monroe já morreu. Em sarabana nga Max Moro se Ele akufi. já morreu. Akufa déjà. Agora é a minha vez. Siko e sa tour na nga. Eu declaro em nome de Na Jesus. déclaré au nom de Jésus. Agora é a sua vez. Le sa tour na yo. Eu disse: agora é a Alobi sua siko e sa vez. tour na yo. Agora é a sua Siko e vez. sa tour na yo. Receba essa unção em nome de Reçois Jesus. cette onction au nom de Jésus. Wape manakimia. Mesmo você não tem nada para dar, Même aux années loko akopesa te. Ele dá a semente. Il apesa ka semence. Me carabasandaba. Le produit Mesmo à la você babos. está mão vazia, Même aux âmes mais vide. Ele dá a Il semente. apesa ka semence. Nalobi akopesa yo kona. You receive Nalobi it. akopesa yo kona. You receive it. Nalibota na yo kozwa kona. You receive it. Na quartier na bino akopesa kona. You receive it. Na crise oyo. Yes. Yo pozozwa kona. Receive. Na yo pe kona komonana. You receive. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus, Deus vai te dar também a semente. Alléluia. Le produit Amém. à la babos. Mashandarabakaya. Le koto É produit. por isso não esteja preocupado com as pessoas. Yango kozala preoccupé na batute. Eles estão procurando para você lhes dar. Bango basoluka yo pesa bango. Você esteja ligado com aquele que te dá. Zala lié na oya ya robot. Cada vez que você recebe, você entrega. À chaque fois ozwa pesa. Cada vez que você recebe, você À entrega. chaque fois ozwa opesi. Aleluia. Amen. Que meu Deus te abençoe. Tika nzambe na nga pambola yo. Sexta observação. Sixième observation. Por que os homens, os campeões de Deus, não correspondem nos critérios dos homens? Pona nini ba champion ya nzambe ba correspondaka te na ba critère ya bato? Porque os homens Parce que bato, fixam mais o olhar nos defeitos dos outros. alléluia. Bato ba fixaka mingi regard na ba défaut ba erreur ya bato. Os homens fixam mais o olhar nos defeitos das pessoas. Bato batalaka mingi ba défaut ya bato. Mas Deus observa as pequenas qualidades que amanhã pode brilhar. Alléluia. Mais nzambe atalaka ba qualité mukie o lobi ko ganga e ko briller. Les produits à la Os babos. homens estão observados nos defeitos. Bato bazo observer ba défaut. Há 5 anos passados, Il y a 5 ans passés, essa pessoa foi adulterada. mutu azalaki adultère. Há 5 anos passados, 5 ans passés, essa pessoa mentiu. mutu azalaki Há kokosa. 5 anos passados, 5 ans passés, há 5 anos passados, 5 ans passés. meu Deus, Mon Dieu. a Bíblia diz: La Bible dit, o Senhor le Seigneur renova a sua bondade a cada manhã. renouvelle sa bonté chaque matin. A cada manhã, Chaque o matin, Senhor renova a sua le bondade. Seigneur renouvelle sa Se bonté. ontem eu fui Oh, pecador, soki lobi nazalaki mutu ya hoje ao masumu, acordar, lelo nalamuki, eu me encontrei com a bondade do Senhor. nakutani na bolamu ya Eu me Nzambe. encontrei com a bondade do Nakutani na Senhor. bolamu ya Nzambe. Eu ainda posso brilhar. Nakoki kongenga lisusu. Eu ainda posso Nakoki brilhar. kongenga lisusu. Yes. Me carabashenderebe. Le produit à la babos. Preguei uma coisa na minha paróquia. Nateye eloko moko na paroisse Eu disse na nas nga. pessoas: Nalobi na bato. o Senhor também não te condena. Nzambe pa condamné yo te. O Senhor também não te condena. Nzambe pa condamné yo Quando te. trouxeram a mulher adúltera, Alléluia. Tango bamemi femme adultère. Jesus perguntou: Yesu atuni. quem nunca cometeu pecado? Nani kati na bino asala E lisumu te. atira a primeira pedra. Abanda ko bamba libanga. Naquele todo grupo, Na groupe wana o nyonso. único que poderia tirar a pedra Mutu akoki bamba libanga. foi o próprio Jesus, Ye moko Yesu. que nunca cometeu pecado. Jamais commettra Mas ele péché. lhes perguntou: Mais ya tuni bango. quem nunca cometeu? Nani nano Que akomeki atira a te. primeira pedra. Abamba ye libanga. Cada começou a abandonar. Nyonso bandi kotika. Começou a Bandi abandonar. koabandone. Ficaram só os dois. Batikali bango mibale. Macarabacaya. Produit à la babo satelo bros. Ficaram só os dois. Batikali bango A mibale. mulher Mwasi está a pensar: azokanisa. muita compambanga libanga ye. Ah, quem vai me a pessoa que vai me apedrejar? Oyende na nasumuka te. Porque ele nunca pecou. Salobi lelo na kufi. Ele disse: hoje estou mal. Lelo na bebi. Hoje está mal para mim. Bafaze bazongi me muta sala lisumu tatikali. Ah, os vizinhos regressaram, mas a pessoa que nunca cometeu pecado ficou. Me muta sala lisumu te. Mas a pessoa que nunca cometeu pecado Olhou para a mulher.
atali mwasi Il dit c'est na mulie. alobi na mwasi Va en paz. kende na kimia Et utambe noti condamné. mpe na kondane yo Va te en paz. kende na kimia Ovi disait par ma personne. koloba na mutu moko Ausaine sikurto. kokima na kiti ya Va en lelo paz. kende na kimia Usaine utambe noti condamné. mpe na kondane yo te les produits losoka A igreja do Senhor. l'église de Dieu Não está para condenar pessoas para o inferno, eza te mpo ekondane bato na lifelo mas para salvar pessoas do inferno. mpona kosauve bato na Eu lifelo disse para salvar do mpona inferno. kosauve na Para lifelo salvar do inferno. kosauve na lifelo Ainda nessa na pregação, mateya oyo receba a misericórdia de Deus. yamba wa nzambe oyo Receba a bondade de yamba Deus. bolamu wa nzambe les produits à la babosade Makarabakandarabe. les cocotos rabos Mesarabakayaba. la produit la bossa Eu acho que nós vamos ler isso. nandimi Amen. ke totanga o Segundo de Coríntios. 2 Corinthiens Mandarababa. les produits à la babos Mekarabus. les sakata la babos Aleluia. amen Segundo de Coríntios. 2 Corinthiens Ai, 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 ai. Capítulo 5. chapitre 5 Isso é muito forte. c'est très fort Eu gosto muito disso. nalingaka ngo mingi O dia que li esse versículo me Ngona- revolucionou. tanga verset oyo révolutionanga Verso 18. verset 18 Uma outra versão, Palavra Viva, vai preparar. Vamos ler também. bolukela biso mpe parole vivant botangela Linguagem biso atual também se tem, vai preparar. Eu leio no verso 18. natangi verset 18 E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation 19. Yes. 19 Avança. car Dieu 1. était en Christ Yes. réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur En offense. ne pita point aux hommes. Leur Você não está offense. entendendo o que estou a falar? Pode Yo ler, so minha comprendre mãe. makambo nazotanga te. Versão viva diz assim a palavra do Senhor. Yes. Lê de uma vez Versículo 19. 19. 19. 19. Yes. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, Yes. não levando a mais em conta os pecados dos homens contra eles. Não levando mais em conta. Atali lisusu te, atenir lisusu compte te. Linkolo batanga ye po limbisa yo. Ah, Abosa nikolongola basemi na yo. Quer Alléluia. dizer, quando Deus vem para te perdoar, Ele esquece os abortos que você cometeu. Abosa ni bakindumbo sala na casa. Esquece a prostituição que você já Atangelo cometeu. suma sumu wana te. Ele já não vê mais aquele pecado. Alobi na ye na nzela mwana na Ele ngai. diz que eu venho através do meu Na ye filho. pona reconcilio na Eu vim ngai. para reconciliar você e eu. Masumu sio sala na Os bosani. pecados que você cometeu já Siko eza esqueci. marcha sika. Agora é uma nova marcha. Eu declaro em cima de você. Declaro Nikolo na E a yo. partir desta manhã Kopanda na poko alelo. começa uma nova marcha com Deus. Bana marche ya sika na Eles nzambe. começam uma nova marcha com Alobi Deus. bana marche ya sika na nzambe. Amém. Aleluia. Amém. Esse é Deus que nós adoramos. Oyo eza nzambe biso Meus toadoraka. irmãos, Bien-aimé. se Ele nos imputasse os pecados, soki abandi kotangela biso mabe na biso eu não seria masumu pregador da Boa Nova. ngai nakoki kozala prédicateur ya bonne nouvelle te. Se Deus nos imputasse soki nzambe atenaki o que compte nós havíamos feito, o biso tosalaka você não pode ser intercessor. yo okoki kozala intercesseur te. Você não pode cantar pelo Senhor. okoki koyemba mpo na nzambe te. Você não pode fazer nada para okoki Ele. kosala eloko te mpo na Mas nzambe. nós adoramos um Deus me biso toadoraka nzambe que tira o pecador, oyo alongolaka bato masumu lava o pecador, asokoli péché transforma o pecador, transforme ye lhe coloca evangelista amemi ya komisi para évangéliste pregar outros pecadores. bateya bato ya masumu Eu mosusu. declaro em nome de Jesus: Je déclare au nom de os Jésus teus pecados são perdoados. masumu na yo elimbisami. ovandi Sabe, alguém disse: você quem é para perdoar? mutu moko atuni yo nani po pardonner.
Eu sou discípulo de Jesus. naza disciple ya Yesu. Ele disse para seus discípulos: Ya lobi na ba disciple na ye. recebam o Espírito Santo. Reçois le Saint-Esprit. A quem perdoar pecado, Oyo akolimbisa masumu. serão. A quem vocês perdoar, Bato oyo kolimbisa serão perdoados. bakolimbisama. Na sacola que na limbisi masumo na Profetizo Amen. e perdoe seus pecados. Amen. A coisa que não precisa incomodar Deus, basali na basali. Eza na makambo esengi te oderangeaka Nzambe basali ne bazali. Confessa só, o homem de Deus vai te dizer: estás perdoado. vai em Confessez paz. l'homme de Dieu akoloba Amen. no olimbisami kende na kini. Aleluia. Deus não está olhando teus defeitos, Nzambe azotala ba défaut te. mas Ele está olhando pequenas qualidades. Azotala ba petite qualité. Davi, David, adúltero un adultère e assassino. et un assassin. Adúltero Adultère e assassino. et assassin. Adulterou com a mulher Leia, Asali adultère na mwasi Léa. matou o esposo da mulher Leia. Abomi mobali ya mwasi. Grande defeito. Grand défaut. Mas quando Deus veio, Mais ntango Nzambe aye, começou a repreender Davi. abandi ko réprimander David. Davi, em vez de mandar matar Natan, David oli atinda baboma Nathan ele disse: alobi que o Senhor me perdoa, pequei contra ele. Nzambe pardonne nga na sumuki contre ye. Pequena qualidade. Na péché na qualité. Deus olhou essa pequena qualidade. Nzambe atali qualité wana mukie. Olhou essa pequena qualidade. Atali qualité ya mukie wana. Perdoou o pecado de Davi. Alimbisi masumu ya Alguém está David. entendendo o que eu estou a dizer? Mutu moko azo comprendre makambo Que as nazoloba. tuas pequenas qualidades gritam na face de Deus. Yoka ba qualité no ya mikie wana eganga na miso ya Eu Nzambe. disse as tuas pequenas qualidades que os homens não notam. Ba Que qualité grita mikie. perante o Senhor. Oyo batu batotaka te eganga epa Nzambe. Me carabachanda. Le Amen. produit à la babosité. Sétima observação. Septième observation. Os homens têm medo Batu babangaka de dar a alguém a primeira chance. kopesa mutu première chance. Por que, que os campeões não correspondem no critério dos homens? Pona nini ba champion ba correspondaka te na ba critère ya batu. É por causa do receio. Desculpa doutor. Reserva. Oh merci, à cause ya réserve. Os homens têm medo. Batu babangaka. Nunca te ouviram pregar. Nanu bayoka oteya te. Nunca te ouviram ensinar. Nanu bayoka oza enseigner te. Tem medo de te dar a primeira chance. Azo banga ba peso première chance. Nunca te viram a moderar. Nanu ba moni place modérat te. Tem medo. Bazo banga. É por isso que Deus deve criar uma circunstância. Yango Nzambe fa créer nos circonstances. Ninguém já viu Davi a matar leão. Yoka, mutu moko te atikala komona David tanga zo boma lion. Nem o pai dele, nem os irmãos Ni dele. papa ni bandeko. Ninguém viu Davi a matar urso. Mutu te amoni David erazo boma ours. Nem o rei Saul nunca viu. Même le roi Saoul a monate. Agora Deus deve criar uma Si circunstância. kon Nzambe fala créer les circonstances. Aquelas que vai vir na tua família é apenas circunstância de Deus. Eza na ba guerre ko ya na famille na yo, eza juste ba circonstances. Para você poder sobressair. Boyo bima, obima. Eu disse as situações que vão vir no MIFA Na eza na ba situation ko ya awa na é film. apenas uma circunstância de Eza ba Deus. circonstance ya Nzambe. Para você poder Boyo sobressair. bima, obimisa Eu mutu. disse para você poder Alors boyo sobressair. bima, obimisa As mutu. situações que vão vir em Angola Il y a des situations ko ya na Angola. será apenas Eza circunstância. juste circonstance. Nazosambela nzambe. Estou a orar a Deus. Abandokelele ba Começa a circunstância. criar Amen. circunstâncias. Abandokelele ba Deus começa a circunstância. criar Amen. circunstâncias. Onde matei o urso, ninguém me viu. Esika na boma urso mutu amona te. Onde matei leão, ninguém me viu. Esika na boma lion mutu amona te. Deus deve criar Nzambe fala créer as les circunstâncias. circonstances. Os homens têm medo de me dar a primeira chance. Batu bazana kobanga kopesa nga première chance. Aleluia. Amen. Amado, antes de eu começar a pregar em cima de nós todos, Bien aimé yoka fana bana koteya liboso na bino à nyonso. frente de nós todos, Liboso na biso eu boye. pregava à frente das cadeiras. Yoka na bana koteya nga moko na bakiti. Eu ia Alléluia. primeiro na igreja, Nga mona ki mutu liboso na église. eu vou entrar, vou varrer, vou arrumar a cadeira, Yoka na koti na komboli na pangusi bakiti. vou limpar, Na pangusi. vou fechar a porta, Na kangi porte. Dino vou zoka. levantar no altar. Na matili kola hotel. Bandeco, aleluia. Amen na munene. Dá a mão na zonga e diz, amém. Eu sozinha falava, estendia a cadeira, arrumava, falava, irmãos, com cadeira só. Irmãos, aleluia. Eu Senhora, respondi amém. Dans son palais, tout c'est
E eu dizia, na casa do Senhor tudo grita. Vamos na zona que glória. Eu própria respondi, a glória. Uau. Há sempre um lugar eza na esika que moko você vai toujours começar. oyo kobanda Há sempre um lugar eza na esika moko que vai começar com Deus. oyo kobanda na nzambe Mesmo os homens não viram, ata bato bamona mas te Deus viu. nzambe amona Como você matou leão, boma lion mesmo que Saul não viu, ata sauli amona te Deus viu. nzambe amona Como você matou urso, boma urso Ele está vendo. azomona Oh, macarabashandarababa. Amém. Começa sempre com Deus. banda toujours na nzambe Lá no teu quarto, na chambre na yo eu fiz 5 anos. yoka nasala 5 ans 5 anos. 5 ans Que eu, antes de ir pregar no culto, eu pregava primeiro no meu quarto. yoka avant nakende oteya na culte nateyaka nanu na chambre Pregava na minha cama, nazoteya mbetu na minha televisão. nazoteya tv Eu pregava. nazoteya Você ba. prega depois. Te, bongi te. amen O bongi se. Eu pregava, dizia, isso não deu bem. Fazia uma outra maneira. Aleluia. Amém. Mas Deus está observando. nzambe azo-observe Está observando. azo-observe É por isso ontem o Daddy disse uma coisa importante. Desculpa, mano. Ontem o Daddy Kazinga disse uma coisa Lobi importante. papa Kazinga alobaki une chose très importante. Escuta, é importante Yoka eza important. ser campeão Ozala champion. nos esconderijos. Yoka en secret. Para amanhã ser campeão no público. Pour lobi ozala champion en public. Yes. Os grandes campeões em público são melhores campeões em segredo. Yoka, ba grand champion en public, ce sont les meilleurs champions en secret. Quando você encontra um bosqueador, está a bater no terreno, é porque no segredo ele luta com ferro, com parede, em segredo ele é um grande campeão. Yoka soko moni boxer azo beta ba kao seke na kuku abeta ka mir É banzete. por isso não negligencie retiros da igreja. Yango ko négliger ba retraite ya église te. Aleluia. Amen. São os esconderijos que você se forma Eza ba secret oyo za ko se para former. ser poderoso amanhã. Ozala mutangu ya lobi. Aleluia. Vamos avançar na terceira definição. Toke na troisième définition. Meu Deus. Mon Dieu. A terceira definição. Troisième définition. O campeão de Deus Champion de Dieu, é a provisão preparada por Deus c'est la provision préparée par Dieu para as questões difíceis. pour les questions difficiles. A provisão preparada por Deus La provision préparée par Dieu para as questões difíceis. pour les questions difficiles. Terceira definição, estou a dizer. Dans le troisième définition. O campeão de Deus Champion de Dieu, é a provisão preparada por Deus c'est la provision préparée par Dieu para as questões difíceis. pour les questions difficiles. 1 de Samuel capítulo 17, 1 Samuel chapitre 17, verso 34 verset 34 até 37. à 37. David, Foi a provisão de Deus c'était la provision de Dieu para a questão de Goliath. pour la question à Goliath. Alléluia. O campeão é uma provisão. Champion à sa provision. Aleluia. Amen. A primeira observação. Première observation, A estratégia de Deus la stratégie de Dieu, é de preparar Davi antes que o Goliath se levanta. c'est de préparer David avant que Goliath se lève. Eu disse a estratégia de Deus Alors, la stratégie en Zambé, é de preparar Davi et ça qu'on préparer un David antes que o Goliath se levanta. avant Goliath à Téléma. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A estratégia de Deus. Et stratégie en Zambé. Quando Deus está preparando Davi na mata, Quand nous avons préparé David na Zamba, Davi está lutando com o leão, David a sobundana lion, está lutando com o a urso. sobundana ours. O Goliath ainda não se levantou. Goliath n'a télémité. Deus está preparando Davi. Zamba a préparé David. Deus está estruturando Davi. Zamba a structuré David. Matou urso. Abomi ours. Muito bom. Très bien. Vou aliviar dessa vez leão. Pour on a zotine de lion.
Tu lhe preparar. Ils ont préparé. Faz parte da estratégia. Ils ont fait part de ma stratégie. Aleluia. Amen. Faz parte da Ça fait estratégia. partie des stratégies. Preparar Davi Préparer un David. antes que o Goliath se levante. Avant Goliath à téléma. A estratégia de Deus La stratégie en Zambé. é de introduzir José no Egito antes que venha a seca. Et ça qu'on introduire Joseph en Égypte avant sécheresse. Essa é a estratégia de Deus. Wana stratégie en Zambé. Introduzir José no Egito Introduire Joseph en Égypte antes avant que a seca venha. sécheresse. Deus trabalha assim. Zamba travaille à boye. Ele sempre prepara uma provisão A préparé toujours provision antes do problema aparecer. avant problème y apparaître. Eu quero te dizer, Angina ebisa os yo. problemas da tua vida Problème ya vie na yo. vieram em atraso. Aïe aïe aïe. Ba problème ya vie na yo et en retard. Encontrou a provisão de Deus. Écoute provision en Zambé. Eu disse encontrou a provisão de Écoute Deus. provision en Zambé. Antes do mar vermelho aparecer, Avant mer rouge apparaître. já havia a provisão de caminho. Provision en télé ça là déjà. Oh meu Deus. Les produits à la babouche. É por isso que Deus não se atrapalha. Yango Zamba sutuka kate. Ele disse para Davi, disse para Moisés: Aibisi Moïse. levanta a vara Telemi sanzete. à frente da água. Koloi boso amai. É porque dentro da água Pona kati ya já mai. havia uma preparação. Préparation c'est Já salema. havia uma preparação. Préparation ça là déjà. Já havia uma preparação. Préparation ça là déjà. Eu quero te falar. Angina yebisa yo. Antes que os feiticeiros da tua família nascer, Avant bando ka famille na yo babotama. Deus já te preparou como vitorioso. Zambé ça prépare yo comme victorieux. A Bíblia declara: La Bible déclare no princípio au commencement era a palavra. était la parole. Não era feiticeiro da tua Aïe aïe, família. c'était pas les sorciers de ta famille. Lá no princípio Au commencement. não era quimbandeiro de samba. Ezalaki bandoki Lá no princípio au commencement. não era teus inimigos. Ezalaki baennemi na yo te. Lá no princípio Au commencement. não era malária. Ezalaki malaria te. Não era tifoide. Ezalaki typhoïde te. Mas no princípio Au commencement. era a palavra. Était la parole. Era a palavra. Était la parole. Era a palavra. Était la parole. Não sei se você está entendendo o que estou a te dizer. Eu estou a te informar que a palavra de Deus Que la parole de que Dieu está dentro de você eza na kati na é yo. mais velho dos feiticeiros da tua família. Eza mokolo ya bandoki ya famille na yo. Alléluia. Mekarabashandara. Eu posso ser cambuta. Nakoki kozala mokuse. A palavra mais alta do que eu. Maloba eza molai kolega Eu nga. posso ser pequeno. Nakoki kozala mokie. A palavra é mais grande do que Maloba eza eu. monene kolega nga. Les produits. Fala nos 5 pessoas, a palavra veio primeiro. Loba na 5 personnes maloba ya Lhe liboso. cumprimenta, ele fala a palavra veio Pesa primeiro. emote loba maloba ya liboso. Makarabashandaraba. Les produits à la A babosa. palavra veio primeiro. Maloba ya liboso. Informa para aquela pessoa. Informez mutuana. A palavra veio La primeiro. parole a A précédé. palavra veio primeiro. La parole a précédé. David Siba bongisi ye. David já está bem David Siba preparado. preparei ye. David já estava bem David preparado. Siba kolisi ye na kati. David já lhe criava por Eza dentro. na bato mosusu. Abson, Ozomona libanda mwana mukie. você está vendo por fora e uma Me na kati criança. na ye si akola. Ah, mas dentro já é Abunda crescido. bitumba aji na ye te. Já lutou o combate que não é Alonga da sua bitumba idade. aji na ye te. Começou o combate que não é da sua idade. Eza na bato mosusu. Existe pessoas. Ozomona mukuse. Vê que ele é baixinho. Nafala priera aji na ye Mas te. faz a oração que não é da idade dele. Amelita Bíblia na aji na ye te. Ele medita a Bíblia, não é da sua idade. Akoma hero. Ele é um herói. Akoma champion. Ele é um campeão. Declaré. Eu declaro. Oyo eza na kase komonana. O que está dentro vai aparecer. Yes. Será exposto. Aleluia. Amen. Papa totanga Bíblia na nível ba age na biso te. Nós já lemos Bíblia, não é no nível da nossa Sambela idade. na nível tai na biso te. Nós fizemos coisas que não correspondem à nossa altura. Essa muito bom nós
comprendre ngai? Alguém está a me entender? Será que Davi pode lutar com o leão? Est-ce que David akoki kobunda na Na lion? idade que ele tem. Na asa papi nango. Yes. Yango ozolonga ba Goliath te po ozoloba nazana no mwana muke nazila. É por isso que você não está vencendo o Goliath, porque você está dizendo, não, eu ainda sou uma criancinha, eu não posso. Babengisi retraite lobi eza pona ba mama na ba Quando o papa. pastor convoca o retiro, você diz, não, é para os adultos, dos papais. Babengisi enseignement yo lobi eza pona ba mikolo. Quando o pastor estabelece um seminário na igreja, você diz, não, aquele é para as crianças, é para Yaya mais velhos. koti saka kaka. Irmão, começa sempre a Eu fazer sou que pé entrar. agité kota kaka. Isso não tem a ver com a idade, faça Eu entrar. declaro em nome de Jesus. Je déclare au nom de Jésus. Todo David David nyonso. nessa igreja, Na igreja oyo. o que está no seu interior, Eza na kati na yo. vai aparecer em nome de Viva Jesus. au nom de Jésus. I will receive it. Aleluia. Yes. Amém. Fala no próximo cola na kati. Loba Cola. ndeko za Fala pembe. depois, irmã, cresça por dentro, Loba cresce. yozo vimba kaka libumu me Iliali mulimo zokola ake te. kola na kati. Você só quer fazer crescer a barriga, Munene, na- cresce por dentro, Yo makundi cresce kaka por zo dentro. vimba me mulimo zokola te. Só Yabiza- você sei que está ficando grande, mas espiritualmente Fala vai no teu emagrecer. próximo, lhe fala. Loba na ye. Cresce dentro de você. Kola na kati. Você só está engordar a barriga. Yamado kola na Só está kati. engordar a bochecha. Mabundi kaka kola Mas na kati. dentro não está crescer. Na kati ozo kola O que te. anda a vencer Goliath? Olha longa que a Goliath. Oye longa ka Goliath. Não é o que está fora. Eza libanda Mas é o que te. está dentro de você. Aïe 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 aïe. Yes. Le brodi ala babo sante lo brodi. Aleluia. Amém. Yaya, olha colongue só que se libera para rouge enleve te. É, olha, irmã, o que vai fazer vencer Golias na sua vida não são batom da titica. Você só está preparar, só está preparar fora. Eu só preparer libanda. É só comprar cabelo. É só comprar. Agora o que está Renato? Make-up. Peruca. É, BT saia curta. Ah, Não é isso que vai tirar casamento. Yes. Yango pia yo libanda. Kama bolongo na she. é melhor dobrar os joelhos. Monana. Ah, para de usar a peruca da tia Bolinha. Não vai te levar a lugar Man nenhum. of God. Aleluia. Amen. O que vai te fazer vencer Olha mosala yo longa. não é exterior, Eza libanda te. mas é interior. Amém. Não é fora de você, Libanda na yo mas é te. dentro de você. Kati na yo. As pessoas podem te negligenciar. Bato bakoki negliger yo. Deus disse para Sarah: Zamba lobi na Sara. você é uma mulher, Yo za mwasi. mas dentro de você Kati na yo. os reis vão sair. Bawa bakobima. Dentro de você Kati na yo. os príncipes vão sair. Prince bakobima. Elingi koloba Quer dizer, soko okutani na Sarah, se você se encontrar com a Sara, okutani na David, você se encontrou com Davi, okutani na Sarah, se encontrou com okutani Sara, na Samson, você se encontrou com Sansão, okutani na Sarah, você fez encontro com okutani na Sara, Salomão. você se encontrou com Essa Salomão. com a Kati. São coisas de Eko dentro. primacaca. Vai sair, tarde ou cedo, vai sair. Man of God. As pessoas estão vendo Sarah com pau. Bato bazomona Sara na nzete. Está andando uma mais velha. Azotambola Ainda não mukolo. tem filho. Koko mwana za te. Mas dentro dele, Na kati na ye. Jesus vai sair. Yesu akobima. Amém. Ai, a macarabasha. Brodi ala E babos. macarabacaya. E ramasandara. Bande konangai. Amados, Eloko yeko te isanga yawe zabilamba te. o que me levou aqui para pregar não são Eloko outras. akate koniati to siko kana koniata te. As coisas de dentro vai te fazer pisar onde você jamais imaginou pisar. Amém. Namoni to kata gaga. Ah, eu acho que vamos parar por aqui. Makambo ezokende mabe to kata gaga. Essas coisas, estamos com essa velocidade, estamos a ser muito Aleluia. abençoados. Me Amém. Dani disse para protocolo. avançar um bocado. Amém. Amen. Aleluia. Amém. Nós devemos entender Isso faut te comprendre. que é o interior Que eza kati. que deve dominar Que exterior. domine exterieur. O teu interior Kati na yo. deve ser muito adulto. Ezala mukolo. O teu interior Kati na yo. deve ser vitorioso. Ezala O vainqueur. apóstolo Paulo disse: L'apôtre Paul a dit. como pobres, Comme pauvre. estamos a enriquecer muita Nous gente. enrichissons beaucoup de gens. Fora como pobre, Libanda lokola pauvre. mas dentro de Na nós kati na biso. a riqueza, Richesse ezali. a riqueza, Richesse a ezali. riqueza, Richesse
grâce ezali. Lobana moninga kati nange koganga kaka. Yebise kati Fala nange no teu koganga. próximo, dentro de mim. Mais tarde, tarde ou cedo, vai falar mais Ingisa alto. meshi ele, meshi ele. Ele mexe. Oh, não estás a mexer, mexe ele. Amém. Ele fala, meu interior vai gritar. Meu interior vai gritar. Fala pra ele, eu sou Sará. Amém. Eu sou Sara. Não me veja assim. Não me olha assim. David vai sair aqui. Davi vai sair Me aqui. fala, Salomão vai sair aqui. Salomão vai sair aqui. Isaías vai sair aqui. Isaías vai sair aqui. Mesmo Agar tá me rir. Não há problema. Você, o teu Ismael, vai parar no deserto. Mas o que eu vou nascer, o que eu vai nascer, vai produzir Jesus. Vai produzir Jesus. Yes. Na sepeli na vanda na ekombasara. Fala, eu gostei de ficar com a histérica Sara. Pona nzela na ye. Porque através dela, Passadel Paul Kazinga kopima. o Janvier Seca vai sair. Na vanda na ngana Sara. Vale a pena ficar com a Sara. Atazo bota na nute. Mesmo que ainda não está nascendo. Mela keza na makila na ye. Mas a promessa está no Aliança sangue. eza na mikuwa na A ye. aliança está nos ossos dele. Eloko moko eko salama. Vai acontecer. Yes. Banga mutu yelaka. Olha, é melhor ter medo da pessoa que tem Banga promessa. mutu ya aliança. Tenha medo da pessoa da aliança. O carro pode fazer acidente. Yes. Tudo que vai sala accident. Mas a aliança nunca faz acidente. Aliança é sala Amen. accident. A roupa pode caducar. Ela mego igo expirer. Mas a promessa nunca caduca. Promessa é baraté. Tenha medo do homem da aliança. Yes. Aleluia. Banga mutu Tenha aliança. medo do homem da aliança. Banga mutu ya aliança. A casa o governo pode receber. Ndako gouvernement igo soa. Laka. Mas a promessa, Mutakoboto lazalite. ninguém pode receber a promessa. Declaro em cima de você. Amen. Corona yo. Aliança do papadaio Samuel. Aliança ya Dayo Samuel. Aliança do embaixador Paulo Aliança ya Kazinga. ambassadeur Paul Kazinga. Grita dentro de você em nome de Jesus. Kati na yo no de Jesus. Fala no próximo Sarasa Motuya koleka gari. Fala no próximo. A Sara é mais importante que Agar. Sara é mais importante que Agar. Agar za mutu kanesi monani. Agar é uma pessoa que a viatura dele já apareceu. Agar za mutoyo nago na yese monani. Agar é uma pessoa que a casa dele já apareceu. Meazana bilakati. Mas não tem promessa. Esko zola nangai. Será que você está entendendo? Agar za mutoyo. Agar é uma pessoa. Passport se ba visa. O passaporte já tem visto. Meazana bilakati. Mas não tem promessa. Me mutu zana bilaka. Mas a pessoa que tem promessa, Ata passport zana no vierge. mesmo que o passaporte ainda é virgem. Yaya banga ye. Ah, bem, mas não tenha medo dele. Nalobi banga Eu ye. disse, tenha medo dessa pessoa. Mesmo que essa igreja ainda não construiu prédio. Même église ekongina no étage te. Banga igreja zana bilaka. Amen. Olha, tenha medo deste lugar. Esse lugar tem promessa. Não se distrai. Tenha medo do lugar que tem promessa. Banga Amen. esiko eza na promesse. Vai gritar. Ekoganga. Vai soar. Ekopasa. As pessoas vão conhecer. Batu bakoyeba. Mesmo as pessoas que estão te negligenciar. Batu baso négliger yo. Bakoyembela yo. Ah, amanhã vão cantar para você. Bato batiaki yo kate. Pessoas que não te prestavam atenção Bakoyembela yo. vão cantar para você. Koloba Saul. Vão dizer, Saul, Abomana ye. matou mesmo. Mais David. Mas o Davi, Oya pomi. o que ele matou, Samutuya. ele é importante. Grita comigo, sou homem da promessa. Ganga nangana za moto a o homem da promesse. Mais forte, sou homem da promessa. Je suis un homme de O homem da promesse. Fala no próximo, Ana é mais que a Penina. Ebisa ndeko ata pembeno Ana est plus que A Ana é Penina. mais que a Penina. Fala nele, Ana é mais que a Penina. Loba Ana Ana est est plus plus que que Penina. Penina.
Alléluia. Amen. Comme pauvres. Comme pauvre, Jésus dit na mulher samaritane. Jésus a lobby na femme samaritaine. Mida água de beber. Pesanga maya komela. A mulher disse: Monsieur lobby, não, non. nós nos entendemos. Si soto yoka na atin, Você é judeu, yo za juif, eu sou samaritano. gaza samaritain. Jesus olhou Yesu atali. e riu. Aseki. Disse: se você conhecesse o dom de Deus, Soki oyebaki le don de Dieu, a pessoa, eza na bato. além de ser angolano, é um dom de Deus. À part kozala ngolais, asa don ya nzambe. Além de ser africano, é um dom de Deus. À part kozala africain, asa don ya Alguém está nzambe. entendendo o que estou a falar? Est-ce que mutu moko azocomprendre makambo na solo? Jesus, Yesu. além de ser judeu, À part kozala juif, era um dom. mais c'est un don. Era um dom. C'est un don. Ele disse: se você conhecesse o dom, Alors soki oyebaki don, porque os dons de Deus pour les dons de Dieu, costumam vir com a roupa do judeu. eyaka na bilamba ba juif. Os dons de Deus vêm com o aspecto dos judeus. Les dons de Dieu eyaka na aspect ya ba juif. Você vai negligenciar. Oko négliger yango. Mas ele disse: Mais alobi, se você soubesse, soki oyebaki, você queria me pedir, yo ndo okaya kosenga eu nga. iria te dar, Nga na ye napesa yo. iria te tornar Na ye nakomisa a yo. fonte de água. Source A d'eau. fonte de água. Source d'eau. A fonte de água. Source d'eau. Na Chambeli. Eu oro a Lengo Deus. de Mingolu Oyo. Assim que você crê nesta Golu graça, e ambassador Paulo a Kazinga. graça do embaixador Paulo Zala Casinga, suksa maya libota na yo. seja fonte de água para sua Zala suksa família, maya quartier na yo. seja fonte para água para o seu Zala suksa bairro, maya nation oyo. seja a fonte da água para In esta nação. Jesus name. Amém. Coloca ti de pé, começa a declarar. Shakarababa. Diga, eu acredito nesse dom. Acredito na graça do homem de Deus. Eu acredito nessa graça. Eu quero ser a fonte de água. La source ya mai. A fonte de água. La source d'eau. Começa a declarar. Nako déclarer. Eza pra carabos. Elo sopeli. Carabandarabos. Eu acredito nessa graça. Eu acredito nessa graça. Mareso kotokodia laba dekete.